Senhores, nós estamos aqui no Congresso Anual da Socerj 2019 e eu tenho imenso prazer de estar aqui com o Dr. Marcelo Assad, que é do Instituto Nacional de Cardiologia. Nós vamos conversar sobre uma questão extremamente importante, que é o manejo pelo cardiologista do diabetes. Dr. Marcelo Assad, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Agora que existem novas drogas que agem no sistema cardiovascular, o cardiologista foi convidado a tratar o diabetes também, né? E algumas questões ainda estão difíceis para a gente, tudo, e principalmente em relação ao controle glicêmico, né? Ou só ao risco cardiovascular. Qual a importância da hemoglobina glicada nesse tratamento e da gente manter o tratamento do diabetes desses pacientes de maneira efetiva? Bem, eu que agradeço o convite. Eu acho que essa é uma questão muito importante no dia de hoje. Quer dizer, o diabetes deixou de ser uma doença só do endocrinologista, por vários motivos, para ser do cardiologista também. E essa aproximação entre as duas especialidades foi muito importante, porque o grau de entendimento do manejo desses pacientes se aproximou muito. A hemoglobina glicada, ela tem um problema ainda do ponto de vista global, que a gente discute muito, que é a forma de como ela é calculada. Os laboratórios têm diferenças e isso pode atrapalhar um pouco. Mas independente disso, ela é um parâmetro muito importante para a gente avaliar a eficácia do tratamento do paciente diabético ao longo do tempo. O que a gente precisa entender é que nem todo paciente é igual. Nem todo paciente precisa alcançar os mesmos valores numéricos da hemoglobina glicada. O cardiologista hoje, em função dos novos estudos que demonstraram um grande benefício cardiovascular nessa população, principalmente com os análogos de GLP-1 e com os inibidores de SGLT2, tem uma visão correta de que as drogas que mostraram benefício devem ser implementadas nessa população. Mas a gente não pode esquecer que a hemoglobina glicada ainda é um parâmetro muito importante num aspecto que muda a qualidade de vida do paciente, que são os eventos microvasculares. Não adianta a gente diminuir a mortalidade desse indivíduo se ele vai continuar tendo complicações muito graves como perda da visão, nefropatia terminal, neuropatia periférica, alterações que a gente poderia evitar com controle melhor desse aspecto. Então você precisa, na realidade, hoje entender que esse tratamento ele é personalizado. Quanto tempo de diabetes o paciente tem? Quais são as comorbidades que ele tem, a idade dele, a fragilidade, o risco de hipoglicemia. Isso tudo vai fazer com que você tenha um parâmetro, um alvo de hemoglobina glicada focada para aquele paciente. E mesmo que esse paciente cardiopata esteja no alvo, essa é uma grande mensagem. A gente não pode abrir mão, quando possível, pela questão dos custos, dessas drogas que mostraram o benefício. Inclusive saiu agora recentemente do ACC uma orientação de que mesmo os pacientes que apresentam doença cardiovascular já estabelecida e no primeiro evento que ele apresenta já diabético, mesmo com hemoglobina glicada, a orientação é a seguinte: troque ou associe uma dessas duas classes nessa população que está com essa hemoglobina glicada. Por quê? Porque o objetivo é você controlar a hemoglobina glicada, mas usando drogas que trazem o benefício cardiovascular comprovado. Então você associar essas duas informações, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Agora, doutor Marcelo, uma coisa que está sendo muito em voga é o fim da era glucocêntrica no tratamento do diabetes. Quer dizer, se as nossas preocupações eram em deixar a glicada abaixo de 6,5 e evitar hipoglicemias, né, se essa é a preocupação maior, hoje nós temos um foco na diminuição de risco cardiovascular, diminuição de risco de insuficiência cardíaca, morte, AVC ou infarto. Mas aí chega um outro lado, né? O paciente em uso dessas drogas e que ainda não está controlado do ponto de vista da glicemia. O cardiologista pode ficar tranquilo se ele estiver usando um análogo, um agonista de GLP-1 ou inibidor da SGLT2, mas não tiver ainda no alvo terapêutico, eu devo ser mais agressivo no tratamento? Ou eu já posso ficar tranquilo que eu já baixei o risco desse paciente?
Essa é uma pergunta prática muito importante. Eu diria para você que vai depender do nível de hemoglobina glicada. É óbvio que um indivíduo que esteja ali perto de 6,5, 7, 7,5 é uma coisa, outro é um acima de 8,5. Então, é fundamental que a gente tenha a visão de agregar drogas que potencializem essa redução. Então, o controle da glicemia dos nossos pacientes está evoluindo muito para o conceito que a gente já utiliza na hipertensão arterial há muito tempo, que dependendo do patamar inicial, já se associar a metformina uma ou duas drogas, dependendo do cenário desses pacientes. E essa associação preservando o que tem de melhor, o que é a diminuição da mortalidade cardiovascular, os desfechos cardiovasculares como um todos, e com drogas que não causem hipoglicemia grave. Porque na população cardiopata, essa é uma mensagem muito importante. Antes da gente querer trazer benefício, a gente não pode causar dano. E o dano mais grave que pode acontecer para um paciente diabético cardiopata é o risco da hipoglicemia grave, porque ela aumenta o potencial isquêmico, aumenta o risco de arritmias ventriculares graves e as duas levam ao risco de morte. Então essa é uma questão muito importante para que a gente esteja atento no dia a dia. Doutor Marcelo Assad, gostaria bastante de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado por disseminar em um tópico extremamente importante, tão atual, o seu conhecimento com a gente. Muito obrigado.